Natal para mim, querido, é indescritível. Natal é tudo que inspira a gente a acreditar no melhor. O Natal faz a gente repensar a nossa caminhada. O Natal faz a gente pensar sobre a vida e sobre a vida, né? Eu amo tudo que diz respeito ao Natal, tudo. E é por isso que eu quero lhe convidar a não perder os domingos e as quartas-feiras para a gente pensar sobre o Natal de Jesus original e único. E a gente pensar nesse contexto, porque nossa igreja é uma igreja de novatos, de muita gente que é recém-convertida, tem 4, 5 anos aí de caminhada cristã e não sabe muito. Há muitas coisas na internet, exageros do que pode, do que não pode, né? Ou a gente continua a celebrar o Natal de forma alheia ao que diz a Bíblia. Então nós vamos pensar nessa série, o Natal original e único, né? Eu vejo que as pessoas não sabem o que pode e o que não pode. Quarta-feira eu estava brincando com os irmãos de que eu acho lindo, né? Eu colocando lá os pisca-pisca na minha árvore de Natal lá em casa. E crente pode ter árvore de Natal? Bom, eu acho que pode, porque a Bíblia não condena. Então não há nada demais. E acho que esses acessórios que a Bíblia não condena, pode colocar as luzes, né, simbolizando as estrelas. Eu acho bonito os pisca-pisca. Se você acha, não, eu acho que não deve ter, você pode doar os pisca-pisca para mim, não tem problema nenhum, né? A árvore de Natal eu acho lindo, dar presente eu acho coisa boa você pensar. Agora o que não pode é você colocar Papai Noel dentro da sua casa, né, gente? Pelo amor de Deus. Não, o aniversariante é Jesus, então não coloque lá São Nicolau, né? Papai Noel é São Nicolau, aí não pode, né? Eu entrei numa igreja e vi as irmãzinhas tudo com um gorrinho do ho, ho, ho. Não, sem ho, 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 né? Você pode dizer Hosana nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Isso pode. Então tem umas coisinhas que a gente faz por ignorância, né? Eu quero colocar na minha casa. Você pode colocar o pinheiro, você pode colocar o pisca-pisca, mas o bom velhinho você tem que matar, que não é pecado. São Nicolau não. O aniversariante é Jesus e não é o bom velhinho. Então na casa de crente pode ter o bom velhinho? Acho que não, pode ter o pinheiro, o pisca-pisca, as bolinhas, mas a rabanada, o pastel, o pãozinho de queijo, pode ter o bolinho de bacalhau, não, os que gostam de bolinho de bacalhau, isso pode, mas vamos aprender sobre o que é o Natal. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela assim: mate Papai Noel. Pode dizer para ela: mate Papai Noel. Tá bom? E ele, se você pode matar, porque ele já está morto mesmo, tá bom? Mas vamos lá, queridos, vamos falar sobre o Natal de Jesus, original e único, sobre a temática de que o Natal representa a promessa na fé. Nós usaremos para essa reflexão João capítulo 1, versículo 14, que você pode me acompanhar, mas eu quero falar do coração que define o Natal. Isaías capítulo 9, versículo 6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado, vamos dizer juntos? Maravilhoso Conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. Ou seja, nós estamos definindo a essência do Natal. Quando nós olhamos para esse texto e associamos a João capítulo 1, versículo 3 a 5, o apóstolo diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não o derrotaram.
Queridos, por que eu acho que nós cristãos devemos celebrar o Natal, independente das interpretações de velhas caducas que se colocam na internet combatendo o Natal? Porque no mês de dezembro e no Natal que nós olhamos para o mundo do jeito que ele está e aspiramos por dias melhores. Todos nós somos capazes de fazer uma leitura de mundo e nós sabemos que vivemos em um mundo sem esperança, vivemos um mundo negativista, um mundo pessimista. Nós olhamos para esse contexto de mundo maluco e pensamos: meu Deus, aonde que nós vamos parar? Qual é a referência do certo e do errado? E a gente percebe que o relativismo pós-moderno faz com que nós não tenhamos perspectiva de dias melhores, a não ser que nós olhemos para Jesus e entendemos que nele nós podemos desfazer qualquer quadro negativista, pessimista, porque faz parte da missão de Jesus. Faz parte da essência da realização daquilo que o Pai quer promover na minha e na sua vida. Quando nós olhamos para esse contexto, a gente percebe que Jesus emerge de um contexto de mundo sem esperança. O motivo essencial do Natal foi trazer esperança para o mundo. Você pode repetir isso comigo? Vamos juntos? O motivo... Pensar em Natal é pensar na esperança. E se você é alguém que não tem alento ou está desalentado, perturbado, e ver nesse mês de dezembro um motivo para você lamentar pela perda de parentes que se foram e não está mais entre nós, para lamentar por causa do caos que a vida lhe proporcionou durante esse ano, então você precisa crer em Lucas capítulo 1, 76 e 79. O cântico de Zacarias, ele nos fala da vinda de João como que aquele que haveria de abrir o caminho para Jesus. Diz-nos o texto: e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar os nossos pés no caminho da paz. A esperança que nós cristãos temos na essência do Natal é porque nós sabemos que não existe outra mensagem de esperança para este homem. Como foi nos dias de Israel, é também nos nossos dias. Trevas sobre a mente, sobre o coração, sobre os sentimentos, ódio, rancor, mágoa, ressentimento, todo tipo de pérsias e moléstias que se proliferam nesse mundo. Mateus 4,16 diz que Jesus surge dentro desse contexto. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Aí você me pergunta: de quem o texto está falando? O texto está falando de que no contexto de trevas é toda a humanidade, e aí surge uma luz. Essa luz é Jesus, que veio trazer esperança e desfazer as obras de Satanás no mundo. E eu não sei se você acredita ou não na personificação da maldade através da pessoalidade de um ser chamado Lúcifer, de vez de Satanás. Mas o texto de 1 João 3,8b diz que para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Querido, por isso que eu celebro o Natal. Eu não celebro o Natal na perspectiva do capitalismo. Eu não celebro o Natal da perspectiva da religiosidade. Eu celebro o Natal na perspectiva da espiritualidade. Porque quando eu penso no nascimento de Jesus, eu penso na quebra da força do espírito das trevas. E aí eu celebro o Natal. Celebramos o Natal como promessa, para que nós entendamos que Deus não é filho do homem, nem é homem para que se arrependa de tudo aquilo que Ele prometeu para mim e para você. Qual é a esperança que eu tenho e você tem? Por que eu celebro o Natal? Eu lembro quando eu era seminarista em João Pessoa, lá na Paraíba, 1989. Eu estava sem dinheiro nenhum. Eu não tinha dinheiro para voltar para casa
ou seja, sair de João Pessoa até Aracaju de ônibus dá mais ou menos, acho que 9 a 10 horas de ônibus, e eu não tinha dinheiro para pegar ônibus. Então eu peguei uma mochila e resolvi ir para casa. Fui de carona, só que as caronas que eu pegava como mochileiro, mochila nas costas, eu ia pegando, eu queria passar o Natal em casa com a minha família. E eu cheguei ali numa cidade chamada Goiânia, mas não é Goiânia de vocês, é uma cidadezinha pequenininha que fica entre João Pessoa e o Recife. E eu cheguei ali e não tinha carona com meu destino mais, e fiquei parado no posto da polícia rodoviária, esperando passar alguém que seguisse, me desse uma carona, e não consegui. E eu passei o meu Natal humanamente sozinho, com a minha sacola ali, sem a minha deliciosa rabanada, sem nenhum bom bolinho de bacalhau, sem nenhuma tubaína ou baré, né? Mas você sabe que o meu Natal não perdeu sentido, porque o meu Natal não era baseado nas circunstâncias. O meu Natal era baseado na minha crença na divindade de Jesus. Natal só tem sentido quando você crê na divindade de Jesus. O versículo 1 e 2 do capítulo 1 de João diz: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio. É tão claro o nosso entendimento como cristãos evangélicos de que o Natal só tem sentido para mim e para você se nós mudarmos a mentalidade de enxergarmos o Natal não como uma festa alusiva a um calendário cristão, mas uma festa de celebração à decisão que eu tomei de crer em Jesus como Deus. É tão clara a palavra isso quando diz que ele estava com Deus e o verbo era Deus. Eu não sei como algumas pessoas saem dizendo que Jesus é apenas ou foi apenas um grande homem, ou foi um grande líder, um grande profeta. Talvez você, por ser muito inteligente, até acredite nessa figura de Jesus como uma figura emblemática de liderança que impactou o mundo, mas não é o que a Bíblia diz. O que a Bíblia fala é de que Jesus é Deus, Ele é totalmente divino, sem erro, sem mancha, sem pecado algum. E esse Deus se importou tanto comigo e com você, que Ele nos amou de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que eu e você pudéssemos crer nele e dar sentido à nossa vida. Natal, enquanto festa religiosa, provoca divisão. Quer ver uma experiência clara? Eu tentei por vários anos fazer ceia, quando eu descobri isso aqui, fazer ceia de Natal com a minha família. Nunca deu certo. Sempre acabava em briga, sempre era difícil unir, porque o Natal sem essa visão de Deus presente é farofada. É comelança, é encontro de família, é entrega de presente. Se já foi entrega de presente, eu recebi um presente de um dos meus parentes, e ele disse assim: ó, a pessoa que eu tirei hoje, ela não merece isso aqui, mas como eu a tirei, tá vendo? Acabei o Natal, porque a pessoa não entendeu o propósito do Natal. Entender o Natal na perspectiva de uma celebração do calendário evangélico é um, e entender o Natal na perspectiva empírica da experiência da fé é outra. Quando eu creio em Deus, e aí muita gente nunca entendeu isso, por que então que o Senhor resolveu deixar de comemorar o Natal com aqueles que não creem em Cristo como Deus, para passar com aqueles que não são de sangue, mas creem com o Senhor? Porque nós estamos celebrando a nossa capacidade de dizer que Jesus não é apenas um líder, de que Jesus não é apenas um profeta, de que Jesus não é apenas um grande homem. Jesus é Deus em nós.
Jesus é Deus em você, Jesus é Deus na sua casa, Jesus é Deus nas suas decisões, Jesus é Deus na sua consciência, Jesus é Deus no âmago da sua alma, Jesus é o nosso tudo. Por isso, queridos, que no versículo 3 nós estamos dizendo que todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. A promessa da fé nos remonta a entendermos que precisamos crer no poder de Jesus. Tudo foi feito por meio de Cristo, nada do que foi feito se fez sem Jesus. Agora seja forte com o que eu vou dizer. Não estou mandando você fazer, eu estou dizendo que eu não vejo pecado. E eu não coloco um aqui enorme para não escandalizar os mais fracos na fé. Porque quando eu olho, e eu cresci a vida toda admirando a decisão de Deus de se fazer carne, habitar entre nós, para que nós pudéssemos ver a sua glória cheia de graça e verdade. E eu não faço para não escandalizar você, mas eu amo ver um presépio, amo ver Jesus menininho na manjedourinha. Eu me imagino no lugar dele, que coisa linda, gente, receber presente. Está certo que não era 3 reis magos, né? Mas é fato de que um Deus tomou forma humana, habitou entre os homens, e nós podemos ter como referência, já que Deus é Espírito, e eu não posso abraçar nem tocar no Espírito, Ele habitou entre nós, então, na forma do seu Filho, para que nós tivéssemos na linguagem antropomórfica, numa linguagem humana, a capacidade de entendermos que Deus, em toda a sua infinitude, Ele resolveu ser finito, para alcançar a finitude da sua dor. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que o poder de Deus desce a materialidade da minha existência, que Deus desce a materialidade da minha performance, que Deus desce a materialidade dos meus sentimentos. Tudo foi feito por meio dele. Paulo diz em Colossenses 1, 16, 17, e reafirma esta verdade como obra da criação. Olha o que diz o texto: porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsiste todas as coisas. Olhe para mim, 32 anos que vou fazer quando tomei uma decisão ao lado de Cristo. Eu entendo que eu tenho todos os motivos para celebrar o Natal. Já se foram embora metade das pessoas que eu realmente amei: minha avó, minha mãe, minha tia, minha irmã, alguns amigos preciosos. Mas em todo o tempo eu tenho motivo para celebrar o Natal, porque eu creio que Ele tem poder para restaurar, curar, transformar, abençoar toda e qualquer vida completamente. Quer neste mundo ou quer no vindouro, o Natal só tem sentido quando você crê que Ele é poderoso, e que Isaías estava certo em dizer que Ele é maravilhoso conselheiro, porque é Ele que dá consolo. Ele é o Deus forte, porque é Ele que nos dá força. Ele é o Pai eterno, porque Ele não nos abandona. Ele é o príncipe da paz, e ninguém pode furtar esta paz das nossas vidas. Esse é o Natal. Por isso o Natal é tendo ou não tendo, Natal é estando ou não estando, Natal é a certeza completa de que um dia eu recebi a vida que Jesus veio trazer ao mundo. Se você quer celebrar o Natal de forma onde a essência da mensagem de esperança seja uma realidade na sua vida, receba a vida que Jesus veio trazer ao mundo. Versículo 4 de capítulo 1 de João diz: nele estava a vida, e a vida
era a luz dos homens. Queridos, aqui eu tenho uma referência e uma inferência direta à presença do Espírito da vida, o Espírito Santo que estava em Cristo, o mesmo Espírito que no dia em que eu aceitei Jesus passou a habitar ricamente na minha vida, o Espírito que habita em você, o Espírito que habita no seio e no coração da igreja. Esse Natal me faz entender que nós vencemos, ainda que você não se enxergue vencedor. Vida que vence as trevas, vida que nos faz triunfar. Nada pode apagar a intencionalidade malévola e cosmológica de querer substituir a figura de Jesus por uma outra figura ou caricatura carismática como o velhinho Noel. Nada. Porque Noel não conseguiu vencer as trevas, mas Jesus conseguiu vencer. E ele conseguiu dissipar as trevas do coração do homem há anos, há séculos. Por isso, quando nós pensamos nisso, versículo 5 diz: a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. A promessa de fé é a origem de uma original celebração de Natal. Receba a luz de Jesus em sua vida. Se você quer ter um Natal diferente esse ano, você precisa muito mais do que apenas recursos materiais. Você precisa muito mais do que religiosidade. Você precisa de um coração visitado por este em quem o versículo 9 diz: estava chegando o mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Olhe para mim. Eu sei que vocês que estão aí atrás, depois da câmera, é muito distante, né? Mas nós vamos resolver isso. Mas eu preciso que você seja forte aí atrás. Sem Jesus não há Natal. Só há pinheiro, só há pisca-pisca, só há presente, só há comida. Sem Jesus não tem como você ter paz, não tem como você ter consolo. Logo você não tem Natal. Porque sem Jesus não há saída, sem Jesus não há solução, sem Jesus não há luz verdadeira, só um espírito de engano. Porque é Jesus que é a luz verdadeira, e Ele esclarece, que tira todas as dúvidas, iluminando o nosso coração para fazer sentido ao nosso existir enquanto homens. Olhe para mim, quem somos nós durante o ano de 2018? Somos homens que nos iramos, que odiamos, que tivemos desafetos com os cônjuges, que erramos, que vacilamos, que pisamos na bola. E por que nós não sucumbimos? Porque mesmo quando a gente não está atento, o Deus dos céus manifestou bondade para comigo e com você, não deixando que a gente se afundasse nos nossos próprios caminhos. Porque a Bíblia diz que há caminhos que o homem parece direito, mas o final desse caminho é a morte, morte de sofrimento. E é por isso que nesse Natal, sem Jesus, você está completamente perdido. Nós entendemos claramente o texto quando ele está dizendo que a salvação, ela está acessível a todos os homens. Eu gosto quando a gente pensa nesse texto, é o texto mais querido que eu cito todas as quartas-feiras. Aqueles que caminham comigo há muito tempo, lá na 208 Sul, sabem que eu gosto de Atos capítulo 4, versículo 12, porque o texto sagrado nos diz: em nenhum outro há salvação. E deixa eu lhe dar um conceito de salvação diferente: em nenhum outro nome há que você possa ser feliz. Em nenhum outro nome há em que você possa ter paz. Em nenhum outro nome há que você possa ter sucesso nos relacionamentos interpessoais. Porque o dinheiro não pode comprar aquilo que um coração transformado pode dar. Por isso o texto está dizendo: em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que nós devamos ser salvos.
Natal, eu celebro a salvação. A salvação de quê? A salvação de não sucumbir nos meus próprios erros, a salvação de não me estribar no meu próprio conhecimento, a salvação de não fazer parte do número daqueles que estão condenados no seu próprio egoísmo, a salvação de alguém que não tinha esperança e encontrou a esperança naquele que é o nome sobre todos os nomes, o nome de Jesus. Por isso, Natal é motivo de nós celebrarmos, sim, porque nós recebemos a salvação que Jesus veio trazer. Por isso, querido, quer ter um Natal diferente esse ano, receba a salvação que Jesus veio trazer para você. Versículo 11: veio para o que era seu, mas os seus não. Você pode ler comigo? Vamos lá juntos? Veio. Os seus eram os judeus. Os judeus não o quiseram, não o reconheceram e não o receberam. Mas nós somos diferentes. Nós já nascemos numa sociedade judaico-cristã, mas a decisão não é por osmose, não é apenas uma herança religiosa. A experiência, ela é racional e empírica, ela é pessoal. Nós já nascemos numa cultura onde ouvimos falar de Jesus. Constituí-lo Senhor da nossa vida é entender que nesse Natal a verdadeira esperança não depende dele, depende da decisão que eu tomo no coração. Porque o plano da salvação que Deus idealizou, o plano de felicidade, o plano de paz é para todos os homens, mas não todos os homens de forma genérica. Todos os homens que são fortes e tomam uma decisão. Qual? João capítulo 12, versículo 12 nos diz. Vamos ler juntos? Lembrei de uma palavra que eu dizia muito no púlpito, escandalizava os mais velhos desta igreja. Os mais antigos ficavam revoltados quando eu dizia assim: ah, riégua, agora lascou-se. Você entendeu esse texto? Ele está dizendo de que nem todos os homens são filhos de Deus, mas a todos os homens Ele quer dar o direito de se tornarem filhos de Deus. A minha celebração do Natal é porque a promessa da fé é de que Deus almejava que eu fosse elevado da categoria de criatura para filho de Deus. Mas como? A saber, aos que creem no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então Natal é a minha celebração, a celebração porque Deus em Cristo Jesus me adotou. Aleluia! Deus em Cristo Jesus lhe adotou. Você não nasceu nesse mundo como filho de Deus. Meus parentes ainda não entenderam o projeto da adoção que Deus estabeleceu. Por isso o texto sagrado diz: o mundo não o conheceu, por isso não o recebeu. Mas nós decidimos perante o grande juiz, Deus, se queremos ser adotados ou não, porque o plano e o processo já foi executado. Deus deseja que todos nós nos tornamos filhos, e todos que o recebem ganham o maior presente da sua vida. Todos nós nos tornamos? Todos nós nos tornamos? Você está com raiva de mim, não é? Seja forte, não foi eu que disse isso. Eu também pensei que eu era filho de Deus. Por isso eu fiz primeira comunhão, eu me batizei, eu fiz a crisma, eu não fiz todas as obrigações religiosas. E alguém disse para mim: mas você já o confessou como Senhor e Salvador da sua vida? Você já fez o voto de ser exclusivamente dele e adorar só a ele? Eu disse: não, pois precisa. Nesse dia eu me tornei filho de Deus. Sabe por que eu celebro o Natal? Porque todo Natal eu penso: eu era perdido pecador, mas o Senhor me alcançou, lavado e transformado eu estou, pela graça
vivo e sou do Senhor. Deus espera isso de mim e de você. Por isso, hosana nas alturas e paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Aquele, versículo 14 diz: aquele que a palavra se tornou carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Jesus fez morada entre nós, e nós vimos seu favor imerecido por nós, vimos sua felicidade. Nesse Natal não pode ser mais uma festa de família, tem que ter um outro sentido. Você precisa receber e ver a glória do Pai, assim como Jesus se revelou a João Batista. Então você quer ter um Natal verdadeiramente bíblico? Creia na divindade de Jesus, creia no poder de Jesus, creia que só há vida em Jesus, creia que Jesus é a luz para a tua vida, creia no plano de salvação que Jesus fez para você.